É isso aí, vocês que acompanham o Portal Destaques. Estou recebendo aqui a vereadora, que também é candidata novamente, pela terceira vez foi eleita e agora disputará mais uma eleição. Seja bem-vinda, Marcilei, ao Portal Destaques. Obrigada, Daniel. Obrigada pela oportunidade de estar aqui compartilhando de informações, experiências contigo, com o teu veículo de imprensa e também parabenizá-lo por esse feito, né, de acompanhar as mudanças tecnológicas, né, se colocar sempre à frente do seu tempo com esse veículo que comunica tão bem a realidade da nossa região, da nossa comunidade. E é uma oportunidade importante para quem é candidato estar aqui falando sobre eleições. Obrigada pelo convite. Apesar de muita gente em Chapecó já conhece a Marcilei, mas conta para nós um pouquinho da história de vida da Marcilei. Quem é a Marcilei? Bom, eu tenho 50 anos de idade, eu nasci no interior de Nova Erechim, sou filha de pequenos agricultores. E aos 18 anos eu me casei e vim para Chapecó, onde eu resido aqui desde esse tempo. Construímos, eu e o Vinhati, grande parte da nossa história na comunidade do bairro Santo Antônio. E lá é onde eu tive os meus primeiros contatos com a vida comunitária, com a experiência de ser liderança. Primeiro, estando na Associação de Moradores por mais de 20 anos, estando na comunidade católica dando catequese por mais de 15 anos, e aí entrando também no mundo do trabalho, a partir da experiência na UNO Chapecó, onde eu tenho vínculo lá há 24 anos, entrei como estagiária e depois, com o passar do tempo, com os meus estudos, as capacitações, a oportunidade de ter ido para o mestrado, para o doutorado, retornei para a universidade para ser professora. E hoje sou professora da UNO Chapecó, embora eu esteja licenciada da minha função, porque decidi, nos últimos 4 anos, me dedicar integralmente à vereança, a essa oportunidade que Chapecó me deu de fazer isso e fazer bem feito. E nessa trajetória toda, também tem um partido político e também teve a militância política e, portanto, me candidatei a vereadora e por 3 mandatos consecutivos sou eleita em Chapecó. Hoje eu sou a mulher com maior número de mandatos da história do nosso município. É um orgulho para mim, porque é uma cidade que eu gosto muito, que eu trabalho muito por ela e que acredito muito nas pessoas que moram aqui. Então, a trajetória ela foi sempre ligada ao mundo do desenvolvimento social, do desenvolvimento comunitário e da política, que é um espaço que também eu acredito muito. Tu é casada com o ex-deputado federal Cláudio Vinhati. Então, a Marcilei hoje tem um cabo eleitoral fortíssimo. A gente sempre foi parceiros, né, eu e o Vinhati. Eu o acompanhei muito tempo na sua trajetória política. O Vinhati foi, muito antes do que eu, vereador por 2 vezes, deputado federal por 2 vezes, foi candidato ao Senado, a governador, a deputado federal também, a prefeito 2 vezes em Chapecó. E eu sempre estive junto com o Vinhati. A gente sempre construiu essa história muito próximas, né? Que é o que eu acredito. Se a gente é um casal, se a gente tem projetos juntos, não tem por que não caminhar junto. E obviamente, que neste ano, o Vinhati, não sendo candidato, ele é um apoiador, e é um apoiador com experiência, o que me dá muito orgulho, mas antes de ser um apoiador eleitoral, é um parceiro de vida e que me ajuda a pensar também os destinos, as tomadas de decisões. É um companheiro que merece todo o meu respeito. Estava olhando aqui num informativo que recebi, em questão de requerimentos em 2023. Você teve um total de 28. Também moções. Tu teve um total de 30. E nesse ano de 2024, apenas um requerimento e uma indicação. Porque ainda não fechou essas contas? Questão de 2024? Exatamente isso. A gente não fechou as contas ainda, mas eu acho que o mais importante do que destacar
os últimos 2 anos que tu está com material de prestação de contas que está inacabado, porque ainda temos um tanto de tempo de ano para terminar, o mandato não encerra agora porque está começando as eleições, mas eu queria falar do que representou esses 12 anos de mandato na Câmara de Vereadores. E quando a gente fala em requerimento, moções, indicações, quando a gente fala de projetos de lei, a gente está falando de trabalho de fiscalização de obras e serviços públicos. Por isso que o vereador não é muito visto, porque ele não faz escola, ele não faz posto de saúde, ele não faz asfalto, mas é ele quem determina se o prefeito vai ou não fazer essas obras, esses serviços públicos. E quando elas são assumidas pelo governo municipal, a gente faz o processo de fiscalização, de acompanhamento. Então, ao longo desses 4 anos, eu tive mais de 700 requerimentos, foram 3.000 reuniões com instituições, entidades e comunidades. Nós fizemos 95 emendas de projetos de lei que entraram na Câmara de Vereadores, projetos de colegas vereadores ou da prefeitura mesmo. Eu tive 400 indicações, fiz 16 audiências públicas, e aí quero destacar 2 das que eu considero, talvez 3, das que eu considero mais importante. Que uma foi a audiência pública que nós fizemos lá na linha Caravaggio para discutir contorno viário leste, que é uma necessidade, um debate que é feito há mais de 40 anos em Chapecó, mas talvez eu tenha um dos maiores dossiês do que significa e a documentação toda desse contorno, porque eu estudei com profundidade. E uma das audiências públicas, que foi prefeito, que foi deputados, que foram várias pessoas que têm a responsabilidade de tomar decisão política por fazer, nós fizemos lá nessa comunidade. Foi importantíssimo. Mas a gente fez 2 audiências públicas recentes, uma no ano passado, no dia 5 de maio do ano passado, agora fazendo um ano, recentemente, que foi a audiência em que veio a Carmen Zanotto para cá para discutir ampliação do pronto-socorro do Hospital Regional. E a gente começa a ver agora as obras acontecendo no Hospital Regional, resultado daquela audiência pública. Mas há 2 anos atrás, nós tivemos também o secretário de Estado da Saúde, que veio para cá para discutir com a gente o Centro de Reabilitação Físico-Intelectual, que é uma obra que ainda não é uma realidade, que a gente continua o movimento para que ela venha para Chapecó. Então, o que eu quero resumir é que, neste movimento de fiscalização de obras, serviços públicos, a gente também se apropriou de uma questão que é fundamental para um vereador, que é a capacidade de articulação. Foi as 2 únicas experiências da Câmara de Vereadores que vieram secretários de Estado para Chapecó. Você veja, eu considero isso muito importante. 2 secretários da saúde para discutir questão de saúde do nosso município. Então, esse é o nosso papel, movimentar, botar fogo na fogueira para que ela esquente, para que as coisas saiam do papel, né? Chamar quem é de responsabilidade, quem tem o papel de resolver as coisas. E na relação com o governo municipal, nós fizemos, nesse tempo, 430 indicações, que são aqueles pequenos encaminhamentos, sabe, Daniel? Sim. Aquele que você diz assim, prefeito, está faltando a luz, tem um buraco na rua, está faltando uma calçada, tem um problema de lixo, né? Isso a gente faz a partir de indicações, que são os instrumentos que a gente tem na Câmara de Vereadores para fazer o nosso trabalho. Então, conseguimos agora compilar o total das ações desses 4 anos para dizer que, no meu mandato, a gente tem muito trabalho. E a gente tem muita responsabilidade ao desenvolver esse trabalho. Tu vem participando bastante ultimamente nas comunidades. Sabemos que cada eleição muda. Nessa eleição, o que tu vai propor para a população? E o porquê que devem votar na Marcilei? Nossa, deve votar, porque eu sou uma vereadora que trabalha muito. Eu sou muito dedicada, eu tenho um histórico também de postura ética na política, que eu acho que isso é muito importante. Eu não tenho nenhum processo, eu não tenho um envolvimento com corrupção, tenho uma trajetória limpa, né? Que eu acho que as pessoas estão olhando muito para isso também. Outra característica que eu acho que é fundamental na Câmara de Vereadores também é a capacitação. A gente, com o tamanho que está Chapecó, com
desafiadora do jeito que está a nossa cidade, quanto mais vereadores capacitados, eu falo capacitados não só em qualificação de nível acadêmico. Eu tenho que ser doutora, eu tenho que ser mestrado. Não, mas ter a capacidade de discernimento para tomada de decisão e analisar os projetos que vêm para a Câmara de Vereadores. Eu me sinto qualificada para isso. E as coisas que eu defendo, elas têm a ver com a continuidade de um trabalho. Então, vou falar de 2, 3 coisas que não foram resolvidas e que eu não vou sossegar até que elas não se tornem realidade. Uma delas é o Centro de Reabilitação Físico e Intelectual para Chapecó, que poderá atender também a região. Daí você pode dizer assim, Marcilene, mas isso não é pauta de prefeito? É pauta de todo mundo. É pauta do vereador, porque isso envolve uma pessoa que sofreu acidente de carro, que sofreu acidente de trânsito, que tem Parkinson, que tem AVC, né, que sofre uma sequela, uma amputação de um membro e que precisa de um lugar para fazer o seu processo de reabilitação e não ir para Florianópolis para fazer a reabilitação lá ou fazer em diversas clínicas em Chapecó. Então, eu acho que isso é uma coisa que tem que continuar e não vou largar disso até que eu não fizer isso se tornar uma realidade. O que eu preciso fazer para isso? Convencer o prefeito, convencer deputados, arrumar emendas parlamentares e protocolar isso no governo federal. Tudo isso eu já fiz. Agora é um processo de insistência com essa pauta. Segunda questão que eu vou defender em Chapecó é a creche dos idosos. É a casa, o centro-dia para os idosos na nossa cidade, que eu acho fundamental. Nós temos, e não é para o idoso que vai para a cidade do idoso, que é um espaço que eu defendo muito, que continue, que se fortaleça. Eu estou falando daquele idoso que precisa de alguém em casa para cuidar dele, certo? Aquela pessoa que tem problemas de mobilidade, que precisam tomar remédio, que precisam ter alguém cuidando permanentemente dessa pessoa. Nesses casos, que atingem sobretudo famílias com menor renda, ou alguém da família deixa de trabalhar fora, ou tem que pagar alguém para cuidar dessa pessoa. E a maioria das pessoas não tem essa condição. Sim. Então, às vezes, fica o idoso sozinho em casa, quando o que a gente defende é que, durante o dia, a gente possa ter um lugar para levar o nosso idoso. Levar a pessoa que a gente gosta para ser cuidado por um recreador, um profissional da saúde, um psicólogo, alguém que jogue baralho com ele, que cuide dele, sabe? Que fique com ele, que dê o remédio na hora certa, que o alimente de forma adequada. E, no final do dia, a pessoa, então, pode voltar para o convívio da sua família, que é isso que as famílias querem, sabe, Daniel? Sim. As famílias não querem deixar o seu idoso sem cuidados. Então, é para contribuir com quem sempre cuidou da gente que eu defendo projetos como esse. E outro projeto que eu queria destacar, que também vai ser necessário muita caminhada para que isso aconteça, mas já fiz diálogos muito importantes nessa direção, tanto com o prefeito como com o dono da Autoviação Chapecó, que é hoje quem tem a concessão pública, que é discutir o projeto do Tarifa Zero no transporte coletivo. Eu acredito muito nisso, e não é fantasioso. Isso significa subsídio do poder público para o transporte coletivo, tornando o transporte coletivo uma centralidade no nosso município. Com isso, o que vai acontecer o dia que a gente fizer isso? E nós temos 99 cidades brasileiras que já aprovaram o projeto do Tarifa Zero. A gente vai ter, primeiro, modificações na mobilidade urbana, porque não é possível nós ter 250 mil pessoas e nós ter 350 mil carros e 70 mil motos em Chapecó. E nós querendo ajeitar trânsito, quando o problema do trânsito na nossa cidade é a quantidade de veículos para ruas que ainda não deram conta de se organizar suficientemente para essa quantidade de pessoas. Se a gente apostar no transporte coletivo mais barato, ônibus elétricos, corredores de ônibus, mais terminais de ônibus, com a prefeitura subsidiando o transporte coletivo, a gente tem esse dinheiro voltando para o consumo
E é o microconsumo, é o consumo das nossas comunidades, da bodega, do mercadinho, dos lugares onde fica esse dinheiro que sobra do serviço público. Tudo se movimenta, né? Tudo se movimenta. E isso volta a fazer caixa de novo para a prefeitura, porque o orçamento se faz com o consumo das pessoas, né? Com o trabalho, com o consumo, com a venda, com a compra das pessoas, e esse dinheiro retorna para a prefeitura. Com isso certeza. também, além desse aspecto, desses aspectos todos que eu falei, tem a questão também ambiental. A gente precisa diminuir o uso do carro, apostar em transporte coletivo que transporta mais gente ao mesmo tempo, para a gente ter uma pegada ambiental diferente e começar a pensar o futuro. E nós não vamos escapar de discutir a questão do VLT em Chapecó, que é o transporte leve sobre trilhos, que é elétrico, e que Chapecó, o governo federal já tem políticas para financiamento para cidades até 300 mil habitantes, que Chapecó está inscrito para uma proposta dessa, é via financiamento, mas é uma luta que vem aí para a gente discutir, e eu estou preparada para esse tipo de debate. Tá ok. Nós do Portal Destaques agradecemos a sua visita. Já acabou. E rapidinho, apenas para nós. Nós vamos ter ainda a eleição toda para frente para a gente conversar. Certo. E aproveita essa oportunidade, olha dentro do olho do eleitor e aproveita e já pede o seu voto. Olha só, então hoje é o primeiro dia da eleição. Eu tenho a grata satisfação de estar fazendo isso o primeiro momento de pedido de voto está sendo com você que está me ouvindo nesse momento. E eu quero dizer que eu estou preparada, com a experiência de 3 mandatos de vereadora, mas também com a experiência de ser professora, para colocar à disposição da nossa comunidade, continuar fazendo um trabalho bem legal, bem bacana, contribuindo com coisas novas, com novidades, com modernidade, discutindo profundamente os temas da nossa cidade. E a coisa mais importante, você tem acesso ao meu telefone pessoal para conversar comigo a qualquer momento, tanto da campanha como depois com o mandato. E quero pedir o seu voto. Vote 44123 para a vereadora Marcilei Vinhati e para prefeito 55 João Rodrigues. É isso aí, Marcilei. Então, muito obrigada. Iniciamos uma eleição 2024. Iniciamos. Muito obrigada pelo espaço e sucesso a vocês nesse processo eleitoral.